fraterno a todos. Mais um encontro aqui do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. Para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, um vídeo desse canal pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, um sacerdote de Umbanda e dirigente aqui da Choupana, do Cacique Pena Dourada. Como a maioria dos nossos encontros, os nossos bate-papos, são bate-papos em que eu tenho aproveitado daqueles que nos acompanham os pedidos dos interesses de cada um, né? Para a gente comentar aqui. E eu, como sempre falo, é embasado no meu conhecimento, naquilo que eu vivenciei ao longo desses anos. E como sempre o assunto Exu chama mais a atenção das pessoas, eu aproveito para dizer que, apesar das pessoas terem dito tanto que o assunto Exu ele é o que acaba chamando mais a atenção, eu volto a dizer, eu tenho um livro, A Terra Sem Males, que fala sobre caboclos, ambientado na época do descobrimento do Brasil, falando sobre um grupo de aldeias que vivenciaram aquele momento por volta de 1530. A Terra Sem Males está à disposição aí pela Editora do Conhecimento para quem quiser conhecer. Agora, sobre o assunto de hoje, atendendo a pedidos de várias pessoas, é Exu de novo, Exu Ganga. O Exu Ganga, assim como todos os Exus, eles trabalham, eles são pertencentes a uma esfera, a um núcleo, a um ponto da espiritualidade regido por um comando. A palavra, antes de falar sobre o Exu, a palavra Ganga, ela é, com toda certeza, como a maioria das palavras que nós vemos dentro da Umbanda, boa parte delas, sem dúvida nenhuma, é uma corruptela da palavra Nganga, de origem banto, Angola, né? Que eram curandeiros, né? Era um povo que detinha conhecimento sobre ervas, sobre cura. Esses Exus acabaram sendo abarcados por essa corrente, evidentemente. E na corruptela nós hoje falamos Ganga, dentro dessa origem da palavra. Esses Exus são Exus que na maioria das suas manifestações em terreiros nós vemos uma característica bem própria. Nós não vemos muito, eu particularmente visitei muitos terreiros, visito até hoje, tenho o meu terreiro e não vejo muito a manifestação dessa corrente de Exus, dos Exus denominados Gangas. Todo um processo deve estar envolvido com toda certeza ao redor disso, porque nós, como já falei em outros vídeos, somos sugestionáveis. Não estou aqui mais uma vez para dizer que as pessoas que estão incorporando os seus Exus não estão incorporando esses Exus que baixam em seus médiuns. Mas muito me chama a atenção a quantidade esmagadora que existem de Exus tranca-ruas. Por exemplo,
a quantidade esmagadora que nós vemos de Zé Pilintra, que não seria nem no aspecto de Exu. A quantidade esmagadora que nós temos de penas brancas. Será que existem tantos penas brancas assim? Onde estão tantas outras linhas que nós percebemos uma diminuição abrupta nos últimos tempos? Por que será? Eu tenho um ponto de vista. Existem Exus que praticamente nós não vemos mais nos terreiros. Eles terminaram as suas missões? Não. É que, como tudo na vida, nós somos suscetíveis à mídia. Se fala demais no Exu Tranca-Rua, vai lá para a cabecinha e a pessoa quer ter um tranca-rua. Como é que fica na hora para você identificar isso? Ele vai incorporar, ele não tem nenhuma percepção, muitas vezes, o médium é iniciante. Ele colocou na cabeça que é tranca-rua e fica tranca-rua. É que, ele vê o Zé Pilintra, todo mundo, eu quero ter um Zé Pilintra, porque é legal ter Zé Pilintra, não é? É bonito, é interessante, chama atenção. Vai lá, vai ver, é Zé Pilintra. Não tem mais nenhuma outra entidade que trabalha naquela falange. Pena Branca. O caboclo mais famoso da Umbanda, né? É o Pena Branca. Você vai por aí, tem terreiro que às vezes a gente tem até dificuldade para fazer o desenvolvimento da pessoa. Você pergunta para elas ali. E isso acontece às vezes na Choupana também. Não estou isentando a Choupana disso. Você vai fazer um desenvolvimento com a pessoa, você pergunta lá na Gíria de Caboclo. A maioria Pena Branca, a maioria 7 flechas. Aí você vai ter que trabalhar, será que só tem 7 flechas? Imagina só, você tem um terreiro com 10 pessoas, tudo 7 flechas. Então, alguns nomes, por conta da falta de mídia mesmo, de se falar em livros, de se falar, até na igreja evangélica, nós vemos ali, na hora que os caras vão fazer aquele circo deles, você vai perguntar pro cara lá, quem é que tá aí? E demônio, Tranca-Rua. Nunca é um outro Exu. É sempre coitado do Tranca-Rua que paga o pato por conta da fama, do poder, da grandeza do Exu, é evidente. Há muitos anos nós temos aí a manifestação do senhor Tranca-Rua nos terreiros. Sobre o Exu Ganga, como falei, é um Exu que poucos médiums trabalham com ele. Eu recentemente agora tive a manifestação desse Exu em mim. Veio para um trabalho específico na nossa casa. E ele se manifestou aqui no nosso terreno. E disse, eu sou o Exu Ganga. E o Exu principal, o Exu guardião da nossa casa, é o que baixa em mim, que me protege, é o Exu da meia-noite. E aí nesse dia veio o Exu Ganga, para um trabalho, para uma função, para um destino específico. O Exu Ganga, ele é um Exu de cemitério. Ele é um Exu que trabalha, principalmente ele é invocado para os cortes de baixas magias, na desagregação das energias impregnadas que são direcionadas às pessoas. Geralmente se chamam a essa falange por conta do poder do sítio que é comandado pelo senhor Omulu. Alguns estudiosos que estudaram sobre essa falange caracterizam de uma forma de definição de falange que eles seriam os Omulus. São os Exus que levam para a terra, para
a neutralização das ações pesadas. Eu vi uma definição, essa eu achei muito esquisita, pesquisando sobre esse Exu, que comparou ele comparou esses Exus com lixeiros. Eles vão lá e limpam o lixo astral. Seria mais ou menos algo nessa ideia. Sem querer desmerecer o lixeiro, porque tem que existir o faxineiro, tem que existir o lixeiro para tudo. Mas foi uma definição um pouco estranha, no sentido da profundidade que representa essas correntes que trabalham nas calungas pequenas, que são os cemitérios, onde esse sítio sagrado, esse campo sagrado é administrado, é cuidado pela força do Senhor Omulu, na parte do desagregamento das energias deletérias que existem dentro de um cemitério. O que nós podemos entender é que dentro de cada sítio da natureza existem as organizações no mundo astral, onde todo esse processo de reciclagem que nós necessitamos para o equilíbrio do planeta, existem as falanges, existem os agrupamentos que agem dentro do universo. E como a Umbanda é uma religião magística por excelência, ela é uma religião magística, nós vamos ter agentes atuando nos diversos pontos da natureza, no ciclo do planeta, nas fases do planeta. E como magia ela é a propagação das forças de pensamento, das forças de energias que circundam o globo terrestre, tanto nos polos positivos como os negativos, nós vamos ter diversas falanges de espíritos que trabalham para o encaminhamento, a dissipação, a neutralização de tudo aquilo que o planeta necessita para ele continuar equilibrado. Esses Exus, eles trabalham dentro desse polo, dentro desse campo chamado Calunga Pequena. Nós temos várias entidades que trabalham as forças de entrada, de saída, de encaminhamento, os grupos amparadores, aqueles que atuam na neutralidade da ação da baixa magia. O que alguns falam de magia negra? Eu não falo magia negra porque se torna também pejorativo a cor negra. Eu estou falando da baixa magia, da intenção pesada, das forças deletérias, da densidade que atua nesse campo. E como o cemitério é um campo muito pesado, onde ali nós temos ali a decomposição da matéria, os restos mortais e muitos espíritos arraigados à matéria, aos seus apegos, nós precisamos de forças espirituais capacitadas para fazerem não só os encaminhamentos, as linhas de amparo, os despertares. Nós precisamos daqueles, como tudo vai para a terra, tudo se transforma e se recicla, nós vamos ter espíritos altamente capacitados dentro de agrupamentos para essas funções. Os Exus Gangas, eles são Exus que têm essa capacidade, esse conhecimento. Então alguns até disseram que viram entidades que se identificaram como os Gangas, como os Exus Gangas, se apresentarem de formas fantasmagóricas, horripilantes,
Eles deixam, quem consegue perceber, um odor de decomposição, de putrificação no ambiente. Alguns médiuns antigamente tinham essa capacidade de perceber, não só visualizar, mas como sentir odores. Nós estamos com muito poucos médiuns com toda essa potencialidade hoje em dia. Mas aqueles que têm, eles vão perceber, não porque esse Exu, ele é um Exu com essa energia tão somente. É a forma com que ele trabalha. Muitas vezes o Exu tem que se apresentar onde está o disparate da coisa. Ele tem que se apresentar de forma horripilante para intimidar. E dentro de um ambiente denso, pesado, principalmente das baixas magias, daquilo que é colocado dentro desses trabalhos, dentro dessas destinações, é necessário que esse espírito ele tenha essa vibratória para ele poder neutralizar essas ações. Ações de decomposição, de putrefação, de baixas magias. E os Exus Ganga, eles têm essa função dentro do cemitério. Mas eles têm um poder e uma luz muito grande. Aí que está o grande problema. Porque Exu trabalha nas trevas para a luz. Então a apresentação, a função é essa. Não significa que ele é uma entidade horripilante. Quando ele tiver que se apresentar na verdadeira forma dele, com toda certeza vai ser um espírito extremamente iluminado, com uma beleza bem própria dele. Mas uma beleza não no aspecto físico, mas uma beleza de um ser iluminado, que trabalha nas trevas para a luz. Então o grande equívoco é considerá-los como se fossem lixeiros, como se eles estivessem limpando a podridão e sejam aqueles caras que não têm outra função a não ser isso. Eles têm um conhecimento muito grande para desempenhar essa função dentro do sítio, no campo da Calunga pequena. Esses são os Exus Ganga. Essa é a função primordial e essencial e fundamental desses agrupamentos ligados ao Senhor Omulu, no campo do Senhor Omulu, para a destinação que for necessária dentro desse universo de reciclagem que o planeta necessita, ok? Espero que eu tenha respondido, contribuído para as pessoas que me pediram para falar sobre o Exu Ganga. Os meus respeitos a essa entidade, a esse agrupamento, a esse trabalho, a grandeza que representa as falanges dos Exus Ganga. Muita luz, muito axé a todos. Estamos aqui todas as sextas-feiras na Choupana, como sempre falo no final dos nossos vídeos, na Avenida Alda, 1041 em Diadema, a partir das 20 horas. Convido a todos que queiram conhecer a nossa filosofia e o nosso trabalho. Meu saravá fraterno e até o próximo encontro.